paciente tinha Job, germe positivo e tinha Lazarus positivo. Certo? Pois bem. Que exames a gente pode pedir no paciente com dor no ombro, pessoal? Que exames de imagem a gente pode pedir? Considerando que esse paciente tem dor mecânica, ok? Ultrassom é uma possibilidade, né? O que é que a gente vê bem no ultrassom? Tendão, bolsa. Se a gente está pensando nisso, o ultrassom resolve. Método rápido, barato, não radia o paciente, dá para resolver bem, tá? Alguém falou radiografia. Quando? Trauma, fratura, luxação, que não parece ser mais ou menos o quadro dele agora. Uma coisa que poderia ajudar no raio-x aqui é se tivesse uma variação anatômica da crônio que favorecesse a chamada síndrome do impacto. A crônio ganchoso, né? Então o raio-x pode nos ajudar nisso. Tá? Poderia ver no raio-x também, por exemplo, se existe uma calcificação do tendão, tendinite calcária, que às vezes é um diagnóstico diferencial de dor no ombro. Mas a ultrassom também já me ajudaria nisso. Tá? Fratura, poderia ver algum achado de metástase raio-x? Metástase óssea, afinal, poderia ter uma meta para o ombro, né? Para o húmero, e aí doer o ombro, né? Quais são os dois aspectos típicos, pessoal, de radiologicamente, quando a gente vê uma metástase óssea? Tem dois padrões clássicos. Não entendi. Lesão lítica. Como é que aparece a noiva? Mais escuro. Mais radiotransparente, mais preta, né? E a outra? Esclerótica ou blástica. Mesma coisa, tá? Então, classicamente, por exemplo, próstata é blástica. Rim, mieloma, tireoide, pulmão, classicamente são lesões líticas. Tá bom? A mama às vezes dá o padrão, pode ser um ou outro. Então, a radiografia poderia ajudar nisso. Dá pra ver na radiografia mesmo no terceiro? Dá pra ver. Às vezes você tá valendo mieloma, por exemplo, o pessoal radiografa crânio, né? Aquele... já pode dar uma sugestão. Então, é claro que TC é melhor, mas a gente já ajuda. Tá? Muito bem. Alguém falou em ressonância de ombro? Uma possibilidade, né? Assim, imagina cirurgia complexa, que eu quero ver muito bem ligamento, eu quero ver outras coisas. A ressonância parte na frente. Isso. Fraturas complexas do ombro, a tomografia é muito boa para a gente também se planejar, tá? Mas botem na cabeça, o ultrassom inicialmente ajuda demais. Foi barato, que ajuda muito. Certo? Muito bem, aí assim, VHS, se a gente pensasse mais em alguma doença inflamatória, provavelmente, né? Que na área mecânica, talvez inicialmente não. Muito bem. E na coluna, pessoal, exame de imagem. Ele precisa de ressonância? Ele precisa de ressonância? Eu não estou dizendo que não. Eu só quero saber sim ou não. Ele precisa? Precisa. Sim. Por quê? Avaliar a parte. Porque a dor irradia, ele deve ter um radiculopatio. O único exame que a gente vai ver compressão medular ou ver raiz comprimida é ressonância. Só por isto, tá, pessoal? Deixa eu repetir. Se ele não tivesse sintoma de doença neurológica, não precisaria. Tá? Segue mais ou menos a mesma coisa, uma radiografia. Eu poderia ver, por exemplo, achados de uma osteoartrose de coluna. Poderia. Quais são os achados típicos? Osteócitos, esclerose pondral, redução do espaço articular e podem ter cistos subcondrais. Tá? Poderia ver isso, poderia ver, ter uma ideia de uma fratura, acho que é um mal de pote da vida, poderia ver algum indício de fratura. Pode, lesões líticas, a gente pode ter alguma ideia também. Tá?
Cuidado que às vezes, quando tem muito gás no meio, às vezes fica difícil de ver lesões últimas, sabe? Parece mesmo que também faz a graduação. Pode, a gente está precisando mais de desinflamatória, né? Você poderia ver. Osteoartrite, não. A gente não sabe. Bem, a operação de coluna a gente não usa muito, né? Não tem muita indicação. Tomografia poderia ver lesões. As dores mecânicas não precisam de ressonância, né? Não tem indicação. Se você achar, aqui é uma dor mecânica com radiculopatia. Sim, precisa. Precisa ficar na radiculopatia. Certo. O raio-x não vai, e nem tomografia vai te dizer que tem uma hérnia. Então, compressão de raiz, não dá para ver. Se tivesse um problema neurológico, precisa de ressonância. Professor, no caso dele, daquela ressonância que a gente viu, estava faltando um disco intermédio cerebral? Não estava faltando. Não é exatamente isso, estava lá. O que a gente viu aqui, né, no ultrassom. Especialmente de tendão, né? Ele tinha job positivo, né? Portanto, supra-espinhoso e tinha gêmeos, né? Portanto, supraescapular. Não tem ruptura, não tem descontinuidade, tá? O que a gente vai fazer para tratar este job? Repouso, começa o repouso. Cuidado para você dizer, não mexa o ombro, né? Ele bota o antipó e esquece. Aí vai evoluir para uma capsulite adesiva. Capsulite adesiva, né? Quando é que a gente pensa? Limitação, dor com limitação de movimento. Você nem sabe quem teve capsulite adesiva. Sabe quem teve? Não. Eu. Foi para quem? Pro Theo. Um monte de limitação de movimento, né? Mas aí o tempo curou, presta atenção. Se você começa a limitar muito o movimento, pode evoluir. Então tem paciente que tem espontâneo na verdade porque tem, por exemplo, diabetes, às vezes está relacionado, às vezes vem de uma lesão primária, né? A minha lesão foi jogar meu menino para cima, né? Joguei, aí fiz um trauma e depois foi aquela coisa perpetuando e até evoluir como congelado, né? Beleza, então repouso relativo, o que mais? Fisioterapia, precisamos. Essa terapia inicialmente faz analgesia, ganha na amplitude de movimento, depois, em um certo momento, fortalecimento da musculatura. Certo? O que mais? Anti-inflamatório. Sempre perguntar, tem comorbidades, tem alergias, hipertensão, diabetes, renal crônico, né? Saber se a gente pode usar. Tem história de sangramento por ulcera péptica passado, né? Sempre pergunta isso, tá? Doença renal, o que mais? Então, repouso, fisioterapia, analgesia. Pode ser necessário infiltrar a articulação com corticoide. Pode ser necessário. E se não puder usar o AINE, pode usar o corticoide no lugar? Tipo assim, se não puder usar anti-inflamatório. Pode ir direto para tipo, o paciente. Por exemplo, o Não costumamos idosinho. usar muito corticoide. Não, Não é uma boa. Aí, Você pode usar outro analgésico, né? Não tem o mesmo papel. Né? Porque vai ser analgésico. Aí eu poderia fazer lá, de repente, uma infiltração. Porque seria o uma possibilidade. bloqueio do nervo que faz também, né? Pra poder... Cuidado com rupturas parciais de tendão. A infiltração de corticoide parece piorar a chance de ruptura. Tá? Aqui não tinha, então seria uma possibilidade. se for só A gente espessamento, não pode, né? pode. Tá? Se houver ruptura e o paciente for realmente totalmente dependente do ombro para alguma atividade, considerar cirurgia. Tá? Muito porque seja uma paciente idosa que eu vi, tem poucos anos, seria, se fosse cirurgia pelo SUS, né, uma ruptura total do tendão. A limitação da vida dela é estender roupa, né? Então talvez a cirurgia não trouxesse um grande benefício para ela. Né? Ver um varal de chão, ver outra solução, né, em vez de operar. Mas se você pega, por exemplo, um atleta que depende do ombro, você não dúvida, né? Vai à cirurgia. Tá? Tudo bem? Pode fazer meios físicos, não tem problema. Quente. Pode fazer calor. Aqui essa imagem é muito boa, né? Apaga a luz ali, por favor. Está faltando disco? Na verdade a gente vê menos o disco, mas ele está aí, né? Desgastado. A gente chama de
hipossinal, né? Considerando a ressonância, né? E a gente vê que realmente parece estar indo aqui para trás. Mas pode ter tido extravasamento, né? Qual o cuidado que a gente tem que ter de uma forma geral ao pedir exames de imagem em coluna? Vou botar um exemplo. Eu estou ontem, né, fui girar aqui para pegar meu menino e tal, e deu uma travada na coluna. Irradia? Não, não irradia, não tem febre, não tem nada. Um exame de imagem, ressonância, vocês querem? Não tem algum sintoma. Muita indicação, né? Mas tem paciente que só lhe deixa em paz quando você pede. Não é que eu achava acidental, Né? E aí vem um problema. Eu posso ter um achado acidental ali. Por exemplo, se pegar a gente aqui, talvez umas 3 ou 4 pessoas tenham hernia de disco na ressonância. E não temos sintomas. Não temos sintomas. Tá? Então nem sempre há uma clara correlação entre clínica e imagem. Por isso a gente tem que ter motivo para pedir exame. Tá? Eu tenho 41, né? Ela bota isso aqui. Se fizer radiografia vital, vai ter achado de osteoartrite e eu não sofro de dor na coluna. Né? Então, cuidado ao pedir exames. Tem, acho que é nódulo de Schmall. É, Tem nessa imagem. certo. Qual a definição? Tipo, porque eu acho que é um pouco da... Vem aqui, ó. São alterações ósseas que não implicam. Esse aqui não tem sintoma. É um achado de imagem mesmo. O paciente fez por algum motivo, está lá no note small e segue o barco. Inclusive, nessa imagem, ou na outra, não lembro, parece ter uma fissura. Não sei se alguém viu. É um quadradinho deles. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Eu acho que esse não é o objetivo da imagem, tá? Era mostrar isso aqui, né? Mas tem isso aqui que também chama a atenção, né? Sim. Aí tem que ver se de trauma ou nada do tipo. Mas o objetivo era o disco desidratado com uma certa protusão, tá? E aqui, pessoal, a gente vê, ó, as raízes emergindo à esquerda, tá? E à direita a gente não percebe essa raiz, né? Então também tem um hipossinal, provavelmente por inflamação, tá? Lá em cima. Ó, A primeira vez que aparece. aqui, certo? Aqui pode ser só uma alteração do corte mesmo. Pode ser só uma alteração do corte, tá? Porque a gente vê como se fosse a bolsa espinhosa aparecendo aqui, né? Professor, a desidratação disso nem sempre vai dar sintoma, né? Depende da intensidade. É. E aí... Como eu falei, você pode fazer ressonância que todo mundo tem alterações que Tipo, eu tenho alteração no disco. Tipo, eu tenho um pouco desidratado, são 2 discos um pouco desidratados e eu tenho nódulo de Schmall. Só que eu, tipo, normal, às vezes eu tenho crise de coluna, mas passa. Porque eu estava suspeitando disso. Porque ela insistiu, ela não deixou o médico em paz, ela insistiu. Não, mas ele que passou, eu não insisti nada não. Não, né? Tá certo. A gente vê muito isso no particular, né? Às vezes no particular, como tá tudo pago, né? Nossa, eu fiz muito. O médico às vezes pede mais exames do que deve. E a gente às vezes começa a encontrar essas coisas. E aí, o que a gente vai fazer para este jovem em relação a este jovem, em relação à coluna? Basicamente a mesma coisa, né? Tratar comorbidades. Repouso. Aqui é importante, pessoal, uma coisa. É importante a gente alertar a empresa, né? Porque se ele tem uma lesão que foi ocasionada pelo movimento do trabalho, idealmente seria ele mudar de função. Só que a gente precisa relatar, tá? Para a coluna, né? Analgesia, mesma coisa, repouso, fisioterapia, Atividade física. pode ter corticoide de depósito, em alguns casos, né? Lembrem que isso pode cronificar, né? Analgesia pode cronificar. E aí, cuidado com o opioide. Cuidado com o opioide, né? Claro, quando
intenso, né, o paciente não melhora com nada, a gente pode usar. Mas cuidado que esse paciente deve procurar emergência algumas vezes. Cuidado com o opioide. E para os que cronificam, pode ter alguma indicação de moduladores da dor. Butilina, duloxetina, parece haver espaço para isso. Tá? Quando que esse paciente a gente pensa em operar? O paciente da hernia de disco. Uma dor intratável, uma dor aguda intratável é uma possibilidade. O que a gente deve avisar para o paciente? Que daqui a algum tempo as coisas podem voltar a doer. Então assim, se você pegar um paciente com dor aguda que operou e outro que não operou, provavelmente para dor aguda aquele vai resolver. Mas se a gente pegar a qualidade de vida ao longo do tempo, quem operou não é diferente de quem operou. A gente vê cirurgia de coluna todo dia, feito cirurgia de hérnia, ou feito cirurgia de vesícula, por exemplo. Primeiro, chance de complicar, né? É uma área razoavelmente nobre. E o desfecho final, às vezes, não é o que a gente espera. Não tem controle de dor a longo prazo. Tá? Mas tem uma indicação que é inegável. Se você tiver sintomas neurológicos, porque isso, se você prolongar o tempo de sintoma neurológico, às vezes você não reverte. Então o paciente pode ter uma fraqueza persistente. Se ele pegar aquela região final da medula, tem duas síndromes possíveis, quais são? A vaquina e cone medular. Então a gente começa a pegar raízes sacrais. Se a gente tiver a cauda equina, a gente pega várias raízes, né? Então a sintomatologia pode ser inclusive assimétrica, né? E de certa forma variada, dependendo da raiz comprimida. Mas a gente pode ter fraqueza, né? E a gente pode ter sintomas urinários, a gente pode ter sintomas relacionados à evacuação, a paciente pode ter incontinência fecal ou constipação, e tem aquele sintoma chamado de anestesia em cela. Né? Isso pode estar presente na geossíndrome. Se a gente pega só cone medular, que é só raiz sacral, a gente não chama de fraqueza de membro, sim, sintomas sinterianos e anestesia em cela. Então, se a gente tem isso, não tem dúvida, indicação clara de cirurgia. Certo? Vai ser rápido. Isso que é uma prova, o paciente tinha dificuldade de caminhar, ele relatou isso. A pessoa disse, não, eu vou fazer anti-inflamatório e você volta daqui a uma semana. O déficit pode não retornar. O pessoal chiou na prova, tá? Ele tinha déficit neurológico à chegada, ele tinha indicação, pelo menos de uma interconsulta com neurocirurgia nesse momento. No caso dele que ele irradiava, já poderia ser primeiro? Ele tinha um sintoma sensitivo de compressão, né, mas não uma fraqueza. Tá? Então não tinha indicação clara de cirurgia nesse momento. Nesse caso, estaria certo passar só um tratamento mais conservador, tipo repouso, Sim. inflamatório, fisioterapia, tipo musculação. Se tiver fraqueza... Às vezes só a fisioterapia já pode melhorar essa compressão na mão. Isso às vezes é meio intermitente, né? Às vezes o paciente tem sintoma, não tem, sobretudo quando faz alguns movimentos que podem estreitar, né? Mas inflamatório, repouso, fisioterapia, e ver como fica, tá? Então botou esse ano, esse negocinho aqui, indicações cirúrgicas e do lombar, né? Então déficit motor recente, ou progressivo, alequina, radiculopatio persistente, né? Então eu fiz tratamento apenas para o sintoma de dor que irradia, tá? Aí 2 meses não resolveu, claudicação, indicação de cirurgia. E ombro, acho que é mais ou menos do que a gente falou aí. Peraí. Eu acho que essa referência que está lá no Moodle, é uma livrinha bem resumida da Sociedade de Reumatologia. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Para esta simulação,
a gente precisa distinguir uma dor mecânica de inflamatória. Precisamos lembrar de sinais de alarme, diagnósticos diferenciais, tá? Aquelas manobras que foram citadas, exames complementares, e aí pensem na prova, né? Qual é o caso? É uma lombalgia mecânica ou inflamatória? Se for inflamatória, raciocínio inflamatória. Aí vai a HLA-B27, aí vai VHS-PCR, né? Aí vão as manobras de sacroileite, que vocês vão ver na sequência. Não, é uma dor mecânica. Ok, mecânica, mas com radiculopatia, ressonância obrigatoriamente. E manobras que a gente viu aqui. E pelo menos a noção do tratamento. Tranquilo? E até a próxima, gente. Pessoal, olhando a imagenzinha aqui, olha. Deixa eu só mostrar o tablet aqui. Para vocês verem.